Olá! Vamos dar continuidade à nossa série sobre autismo e hoje nós vamos falar dos alimentos que não devem ser consumidos por crianças autistas. Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe para a gente levar essas informações para o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá? Então, para quem é autista, uma alimentação saudável é ainda mais importante do que para aquelas pessoas que não têm o autismo, porque alguns alimentos podem causar desconforto, dores, e quando se fala de alimentos que devem ser evitados por crianças autistas, a gente tem que observar o que faz mal para a criança. Nós temos que avaliar, cada criança é única. Então, eu vou exemplificar aqui através de imagens para que vocês consigam fixar melhor a ideia que eu quero passar para vocês, certo? Então, o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos aqui uma criança, vamos considerar que ela tem autismo, está sentada à mesa do café da manhã, com pães, bolos, iogurtes à sua frente, e ela começa a comer, começa a sentir um desconforto, se contorcer. A gente tem aí na imagem uma criança chorosa e que ela pode se queixar de dor no estômago. Então, muitas crianças e adultos também, com autismo, têm problemas digestivos, como essas dores no estômago que eu acabei de comentar, Diarreia também. Então, nessa imagem aí, eu quero que vocês fixem que algumas crianças autistas podem ter problemas com o glúten e a caseína. Então, se a criança é sensível ao glúten ou à caseína, os alimentos que contêm essas substâncias vão ser os alimentos que devem ser evitados para ela. Compreendem isso? Aí nessa mesa a gente tem os pães, os laticínios. Então, se a criança ela tem dificuldade de digerir esses alimentos, esse grupo de alimento ele deve ser evitado. Vamos para mais um exemplo. Nessa imagem nós temos uma criança na cozinha, agora com um espetinho de legumes. Ela começa a comer, sorrindo e sem qualquer problema. Então, o que é que eu quero que vocês fixem? Qual a ideia? É que esses alimentos frescos, esses vegetais, frutas, são uma ótima opção para as crianças com autismo, porque eles são ricos em nutrientes, são fáceis de digerir. Além disso, esses alimentos são naturais, já aqueles alimentos que são processados, que têm corante, conservante artificial, eles devem ser evitados porque podem causar reações alérgicas e comportamentos agressivos em algumas crianças. É como eu disse, a regra não é geral, cada criança é única e o tratamento é individualizado, bem como a alimentação dela. Eu vou dar mais um exemplo. Vamos aí à imagem 3. Nós temos uma criança, parece não estar satisfeita aí com a macarronada. Vamos supor aí que essa macarronada contém salsicha, um molho de tomate. Vamos transformar aí essa água num suco artificial de guaraná. Então ela começa a comer, tem uma experiência ruim com o alimento. E aí pode ser, vamos supor, a segunda vez que ela está comendo esse alimento, ela já deu aí um joinha negativo, que não gosta, provavelmente porque o alimento fez mal. Então são essas coisas que têm que ser observadas. Então, alimentos com conservantes, adoçantes, como esse suco aí, vamos supor que seja o suco, corantes artificiais, alimentos processados que têm açúcar, no caso aí é o suco que contém açúcar, também devem ser evitados,
pois podem causar problemas no comportamento, problemas digestivos. E sabe o que é bom para essa criança, para substituir essa macarronada com salsicha? Alimentos integrais, como um arroz integral, um frango, são uma ótima opção para substituir. Então, lembre-se, cada pessoa tem a tua individualidade, né? Foram aí vários exemplos que nós demos. Então, vamos mostrar aqui alguns alimentos que podem ser excluídos da alimentação da família. Porque por mais que eu não seja autista, eu preciso ter uma alimentação saudável até para ser exemplo para o meu filho que tem autismo. Estou dando um exemplo, certo? Então, vamos aqui a mais imagens para vocês fixarem melhor. Gordura trans encontradas em sorvetes, refrigerantes, fast food, produtos processados ou ultraprocessados, como chips, salgadinhos, biscoitos recheados, enlatados, como as frutas em caldas, dentre outros alimentos. Então, são alimentos que sim, a gente pode listar alguns alimentos que podem trazer malefícios, mas não porque a criança é autista, que faz mal assim para todo mundo. Então, você pode excluir da sua casa. Assim, Elciana, mas eu nunca vou poder comer? Em situações pontuais, né, a gente não deve ser tão radical também quanto aos alimentos, mas são alimentos que ingeridos rotineiramente podem trazer sim malefícios à saúde de pessoas saudáveis, pessoas com autismo, que é a intenção, né, o nosso foco no vídeo. E é isso. Então, obrigada por ter ficado até aqui comigo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada!